Oi, magias! Bem-vindas e bem-vindos ao Jardim Secreto Tarô. Eu sou a Mari e hoje nós vamos descobrir o que você pode fazer para atrair o amor na sua vida. Para isso, eu peço que vocês escolham entre as opções de número 1, a vela vermelha, número 2, a vela roxa ou número 3, a vela amarela. Grupo de número 1, vela vermelha. O que você pode fazer para atrair o amor para a sua vida? A torre, a força, a estrela e o imperador. O que você pode fazer para atrair o amor para a sua vida? Quatro de ouros, rainha de copas, princesa de ouros, 9 de paus. Ok. Bem, para começar, nós temos a torre com 4 de ouros na questão da mente. Aqui é importante você quebrar alguns paradigmas, algumas questões internas, alguns conceitos que você possa ter aí sobre relacionamento. Sabe aquele pensamento assim, vamos supor, todo homem não presta. Todo relacionamento com esse tipo de pessoa está fadado ao fracasso. Então, assim, repetições aí de pensamentos que podem reverberar no senso comum, né, na generalização. O que é normal, a gente faz isso mesmo, a gente generaliza, eu entendo. Só que é como se você precisasse, em algum nível, não deixar que isso contaminasse tanto. Porque, de uma maneira ou de outra, a gente pode ter esses pensamentos mais generalistas a partir do que nos aconteceu. E, de alguma forma, isso nos preserva, muitas vezes, né? Deixa a gente mais atento ou atenta. Mas, ainda assim, aqui é como se pedisse para, pelo menos, você não se contaminar tanto com essas ideias, né? Com esse senso comum, com essas generalizações, com ideias pré-concebidas, tá bom? É importante você fazer um distanciamento desse tipo de pensamento. Ainda que seja difícil, ainda que tenha momentos em que você vai voltar a pensar assim, né, em determinado contexto, aí você vê uma notícia e você fala, não presta. Homem não presta, né? Então, assim, esses pensamentos são normais de virem, mas avalie aí quais são esses pensamentos que você carrega, que você tem, e o quanto que isso pode acabar contaminando a sua visão. Aí, às vezes, você já fica com o pé atrás logo de cara, né? Pé atrás é importante, porque isso é uma forma de defesa, da gente se precaver de situações difíceis. Mas, por a gente introjetar tanto isso dentro de nós, às vezes a gente deixa passar oportunidades que, se a gente demorasse um pouco mais naquele relacionamento, né? Quisesse lidar mais com o outro, que a primeiro momento você fica ali com o pé atrás, com uma dúvida, poderia fazer com que você percebesse que não era bem isso que você estava imaginando, sabe? Então, assim, cuidado com esses pensamentos, compreendendo que eles são naturais de virem, até porque a gente vive numa sociedade que muitas vezes precisa generalizar para você entender um fenômeno que acontece, um fenômeno social, né? Então é importante as generalizações, mas cada caso acaba sendo um caso, de fato, né? Quando você vai juntando vários casos, você vai podendo ver um padrão. Mas, assim, o seu caso específico, tenta aí rever alguns pensamentos, algumas crenças disfuncionais, tá bom? Agora, na parte dos sentimentos, a força com o rainha de copas, perdão. A força com rainha de copas. Então, assim, emocionalmente, aqui, me parece que você está bem. Só precisa realmente cuidar dos pensamentos intrusos que vêm,
tá? Porque nas emoções aqui eu já vejo você mais empoderado, empoderada, já sentindo que é merecido viver uma coisa legal com uma pessoa bacana, né? Aqui você tem a força do seu lado, então é como se seu emocional tivesse mais forte, mais bem alicerçado para enfrentar uma situação, um envolvimento, sem, por exemplo, se tiver negativa dessa situação, se não der certo, aqui é como se você já não se abalasse mais tanto, porque tem um amadurecimento aqui, né? Mas ainda assim, eu não vejo que emocionalmente você está fechado. O que pode estar aí bloqueando certas vivências é realmente um padrão já nos seus pensamentos, que podem reforçar ideias que às vezes, para aquela pessoa, naquele caso, naquele contexto, naquele momento, não é bem assim, tá? Então fique aí atento, atenta a essas ideias que podem te perturbar e não ver, né? Que tem um outro lado, poderia ser um envolvimento muito interessante, um relacionamento interessante, pode ser um encontro legal, porque também às vezes a gente vai com tanta expectativa que o encontro dê certo, que o encontro resulte em algo específico, que às vezes a gente nem aproveita o encontro, que a gente já está pensando lá no futuro, com ansiedade, né? Então aqui eu vejo que às vezes você curtir aquele momento com aquela pessoa sem tanto a preocupação de que tem que resultar alguma coisa disso aqui, poderia ser uma memória que você ia ter muito prazerosa aí, né, da sua vida, de história de vida, entende? Então, assim, pega um pouco mais leve com o seu mental, tá? Não extrapole muito os pensamentos, fique com a realidade e fique com a realidade específica sua, não tanto com o macro, não tanto com o social, né, o mundo lá fora, tá? Fique mais com a sua própria percepção e experiência do fato, tá bom? E aí aqui, forma prática, o que você pode fazer? A estrela com pajem de ouros. Aqui de forma prática é entregar e confiar, que tem momento para tudo. A gente não sabe ao certo o que nos acontece, porque em alguns momentos de vida existem tantos bloqueios ou adversidades, não sabemos, né? Assim, não sabemos de forma concreta, como se a gente já tivesse uma verdade sobre isso. Não temos. O que a gente tem são meias verdades. O que a gente tem é, por exemplo, uma pessoa que tem uma ideologia X pode falar, isso acontece por causa do coletivo. Uma pessoa que tem uma religião Y vai falar, não, isso aqui é karma. Outra pessoa vai falar, não, isso aqui é vontade de Deus. Deus tem um propósito na minha vida e quando Ele quiser, Ele vai botar na minha vida as coisas para mim. Então, assim, cada pessoa vai ter a sua forma de ler, de fazer a leitura de sua vida. Tudo são meias verdades aí, entende? O que eu vejo aqui é que se você tiver alguma crença, entregue nas mãos daquilo que você acredita e confie de que um relacionamento vai surgir para você, tá? De que vai ter um momento para você viver mais uma vez uma história de amor, ou então ter a sua primeira história também, né? Aqui pede muito essa confiança, essa fé inabalável mesmo. E esse pajem de ouros fala que não é para você fazer muitos movimentos. Você não precisa fazer muitos movimentos, basta você fazer um no momento certo, que tudo se abre aqui para você, entende? Então, assim, você não precisa ficar buscando no seu mental as soluções o tempo inteiro. Tem momentos que é importante a gente buscar as ferramentas, mas aqui fala que não. Nesse caso, nesse contexto, para esse grupo 1, não. Não precisa ficar buscando respostas, não precisa ficar fazendo terapias e buscando o autoconhecimento de maneira desenfreada. Não. Entende? Então, assim, cada caso é sempre um caso. É claro que se descobrir é muito importante, mas até para fazer isso tem que ter equilíbrio, tá? E equilíbrio pode ser uma palavra muito manjada, pode ser uma coisa assim, uma exigência muito às vezes até cruel dentro do que a gente entende de equilíbrio na sociedade ocidental. Porque na sociedade oriental sempre se colocou em primeiro lugar essa questão do equilíbrio. Não diria sempre, isso aí é algo que eu estou usando, é uma palavra minha, mas assim, muitas filosofias orientais
tem como base o princípio do equilíbrio muito forte. O que para a nossa sociedade ocidental fica muito distante, né? A gente aqui nesse mundo vê as coisas um pouco diferentes do que outras culturas, tá? E eles têm outras bases filosóficas diferentes de nós também. Por isso que às vezes fica difícil para um ocidental entender essa questão do equilíbrio. Isso não é algo muito ensinado nas doutrinas, não é algo muito ensinado na cultura brasileira, principalmente. Não sei de outras culturas ocidentais, mas da brasileira que eu posso falar, nós não somos muito adeptos de manter o equilíbrio das coisas enquanto filosofia, tá? Outros lugares, assim, porque deixe-me falar um pouquinho, contextualizar vocês. Eu sou antropóloga, né? Me formei em antropologia e já li muito sobre cultura, sobre modos de viver diferentes do nosso. Então, eu tenho alguma base para dizer que pensamos de formas diferentes do que outros povos do mundo. E isso é normal. E por que equilíbrio é tão importante, né? Porque quando você traz os dados das análises da sociedade ocidental como um todo, nós somos sociedades mais ansiosas, nós somos sociedades mais nervosas, nós somos sociedades mais racionais, né? Quando você pega ali a Europa e tudo, tem essa questão mais forte. Então, às vezes, quando as dificuldades vêm, algumas pessoas, né, que eu tô falando aqui, alguns grupos de cultura, elas querem uma solução logo e traçam análises científicas para entender a questão. Aí vão ter outras culturas que, para resolver essas dificuldades, leva para a igreja, tá precisando benzer, um exorcismo, tá precisando encontrar Deus, sabe? São as formas que muitas vezes a nossa sociedade busca se resolver. Eu estou generalizando, é claro, mas se você vê na vida particular de cada um, aqui muitas vezes a gente buscando sobreviver, não sobra muito tempo para a gente aprofundar em doutrinas e doutrinas que façam com que a gente busque a harmonia, né? Claro que não é todo mundo, gente, assim, tem religiões maravilhosas aí que pregam isso e às vezes aquele lugar, aquele templo prega aquilo. Tem outros lugares que não. Então, por exemplo, se você pega a Bíblia, ou se você pega, sei lá, escritos de doutrinas ou religiões ou mitologias do Oriente Médio, você vê ali que todas elas têm um fundamento da harmonia, do amor, né, e tal. Tô dando exemplo. E aí, só que quando você vai ver na prática daquela pessoa incorporando isso, às vezes você não vê, né? Você vê uma distorção. Então é natural, gente. Isso acontece em todo mundo, não só no Brasil, mas acontece em todo lugar. Só que, no geral, quando é muito mais presente naquela sociedade a filosofia por trás de suas ações e condutas, você vê uma predominância da harmonia em certos contextos e grupos sociais, tá bom? Eu fiz esse adendo aqui porque às vezes é muito fácil você falar, busca harmonia, mas como eu vou fazer isso? E aí você tem que entender da sua história para você ver que às vezes vai ser muito mais difícil pra gente se a gente não tá acostumado com essas práticas, entende? Mas hoje em dia com a internet tem muita informação aí, né? E aí dá sim para você tentar coisas novas e diferentes para conquistar isso aqui. Conquistar essa soltura. Soltar. A carta da estrela com página de ouro. Soltar. Faz o que está ao seu alcance e deixa o resto nas mãos de Deus ou do universo ou da vida, se você não acreditar, né, na espiritualidade ou em religião, enfim. Então aqui, atitudes práticas não são tantas, é mais cuidar da questão mental mesmo. Na parte mais espiritual, e aqui é uma parte da leitura para aqueles que porventura acreditem, tá bom? Se não, você pode desconsiderar. Aqui saiu a carta do imperador com 9 de paus. É importante você buscar trabalhos de energização, de voltar para o seu equilíbrio, para o seu centro. E aí, quando eu falo disso, buscar ferramentas que possam cuidar dos chakras. Seria muito bom aqui.
caso você tenha acesso, caso você consiga. Às vezes na sua cidade também não vai ter como. Mas então, se você não conseguir algo mais prático nesse sentido, busque informação na internet, procure um pouco ler sobre esses assuntos, entender um pouco mais como funcionam os chakras, como você pode se alinhar, né? Tem atitudes práticas meditativas, tem mantras que você pode fazer, tem movimentos com as mãos, mas não é movimentos, é deixar as mãos em certas posições, que também ajuda nesse sentido, são os mudras. Então, existem práticas aqui que poderiam ser muito importantes para alinhamento energético. E aí eu recomendo aqui dar uma olhada e uma entendida em chakras, tá bom? Porque a gente atrapalha um pouco o funcionamento dos nossos chakras, sabe? Ao longo da vida, a gente vai desequilibrando eles e é normal. Então, assim como a gente toma banho para se limpar, né, da sujeira, da pele, dos resíduos que possam acumular na pele, é importante a gente também tomar um banho energético. E esse banho energético é qualquer prática que você goste, mas aqui, como é específico para ver alguma questão espiritual em si, e questão espiritual, mas também holístico, alternativo, tá bom? Aqui eu vejo essa questão dos chakras em si, tá? Porque tem aí desequilíbrios e se você puder fazer uma limpeza seria interessante. Centros espíritas ou mesmo centros de umbanda muitas vezes oferece tratamento dos chakras. E aí eles podem colocar pedras nos pontos dos chakras, eles podem jogar luzes nesses pontos dos chakras. Então procure, se na sua cidade tiver, né, e se você tiver interesse e abertura e tranquilidade para acessar esses lugares, vá atrás, que seria muito interessante aqui fazer uma limpeza. Mas se não, você também pode aí fazer na sua casa banhos, rituais, imaginar luzes, né, assim ao redor do seu corpo, como se fossem as cores dos chakras. Isso pode fazer com que você ajude você. E é claro, as práticas mais regulares e comuns, que aí é meditação. Você pode fazer yoga, com cuidado, né, procurando os vídeos para iniciantes, tá bom? Então busque aqui algumas dessas ferramentas, vai te ajudar bastante, tá certo? Essa aqui foi a leitura para você do grupo de número 1. Se você gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo com mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal e a gente se vê na próxima leitura. Grupo de número 2, a vela roxa. O que você pode fazer para atrair o amor na sua vida? O hierofante, os namorados, a estrela e a roda da fortuna. O que você pode fazer para atrair o amor na sua vida? O 10 de paus, o 4 de espadas, o 3 de espadas e o 3 de copas. Ok. Bem, aqui na parte mental saiu o hierofante e o 10 de paus. Aqui é importante não sobrecarregar seus pensamentos, tá? Não ficar pensando tanto nessa questão amorosa, pode gerar um desgaste, tá? Por exemplo, se você faz terapia e esse é um assunto primordial dentro da terapia, ok, porque às vezes é um processo realmente que é interessante você ficar ali, né? Desenvolvendo, elaborando melhor essas questões, tá? Então, ok, se for guiado por um profissional, tudo bem. Mas no seu dia a dia, em momentos que você está ali na sua vida, tenta não ficar pensando muito sobre esse assunto. Diminuir um pouco as expectativas, né? Aqui é como se pedisse para você ter mais pé no chão, aterrar um pouco mais, focar em outras áreas da vida,
tá? E aí você pode me falar, nem penso tanto assim. Isso nem é uma questão tão importante assim. Mas às vezes, quando você se dirige a um encontro, pode ser que venha uma expectativa a mais, entende? E aí, naquele momento, naquele contexto, pode ser que você se desgaste a sua energia pelo nervoso, pela ansiedade, tipo, e agora? Será que agora vai? Né? Será que vai ser bom? Será que eu vou me arrepender? Será que vai dar certo? Né? Ficar com esses pensamentos e se, podem minar um pouco a sua energia, tirar um pouco do seu brilho nesse momento. Então, assim, só cuide realmente desse mental, principalmente se isso for uma questão que te preocupa nesse momento, se for uma questão que fica voltando aos seus pensamentos, ou então que te tragam ansiedade próximo de um encontro, próximo de uma possível uma possível troca, um possível envolvimento. Isso que eu queria dizer. Bom? Bem, para a questão emocional, aqui sai os enamorados com 4 de espadas. Então, o que você pode fazer para se limpar energeticamente, começar a atrair esse novo amor, começar a conspirar, entrar na sincronia da sua vida e das coisas que estão para se realizar na sua vida, no campo afetivo. Aqui sai a carta dos enamorados com o 4 de espadas, falando que é importante cuidar do emocional que se abala ou que fica muito confuso, ou que permite que os pensamentos controlem demais esse emocional. Entende? Então, por exemplo, se você começa a pensar demais no assunto, o que reverbera no corpo físico? Ansiedade, nervosismo, preocupações, estresse. Então, assim, toma cuidado com os pensamentos para não atrapalharem muito o seu emocional. Porque às vezes a vida já está exigindo muita coisa de nós, ainda tem essa questão, né? Então fica pesado, fica cansativo, fica exaustivo. É como se aqui sua energia se esgotasse muito mais rapidamente. Pode ser que você venha de períodos desafiadores, por isso que essa energia está mais baixinha mesmo. Mas pode ser que você não até esteve bem no passado, mas quando fala desse assunto, a sua energia se esvai um pouco. Quando entra na questão amorosa, a energia se esvai um pouco, tá bom? E aí esses enamorados aqui trazendo muito a situação da confusão emocional, que às vezes são provocadas pelos nossos pensamentos mesmo. Pensamentos inconscientes, que talvez a gente nem perceba que aquele pensamento está provocando uma reação emocional, tá? Então avalia isso. Aqui seria muito bom terapia, se você puder fazer, né? Se for do seu alcance aí, procurar um terapeuta e tudo, uma terapeuta seria muito bom, tá? Para você elaborar junto com alguém algumas questões mais profundas mesmo. E na parte prática, o que você pode fazer, saiu aqui a carta da estrela com 3 de espadas. Tem algum trauma, alguma dor do passado ou repetições de padrões que podem ter te machucado. E aqui pede o rompimento disso, pede a liberação, pede o perdão. E eu sei que perdoar, gente, é muito difícil, tá? Liberar certos traumas, genuinamente, é muito complicado, né? Porque às vezes é fácil a gente falar, não, tudo bem, nem pense sobre isso, tá perdoado. Mas lá no fundo ficou a dor, ficou a mágoa, o ressentimento. E isso não tem bolo de receita. É você, é você perceber se não dói mais tanto ir naquele lugar. Não dói você voltar para uma memória, né? Porque às vezes tem memórias do passado tão vívidas que machucam de novo, que fazem a gente chorar, que dói. Então, assim, é porque ainda ficou ali mal curado aquilo, né? E pode ser que a gente leve vidas para conseguir superar algumas questões, sabe? Aqui não tem exigência em cima de você. Não é que você tenha que fazer isso, mas o quanto você puder voltar nessa questão e trabalhar um pouquinho ela, depois você se distancia dessa situação, depois de um tempo volta nela, vê como é que você está lidando com isso, é muito bom. Vai te ajudar muito a desbloquear aqui e mostrar como você pode atrair esse relacionamento para você. E a carta da estrela mostra aqui a positividade, né? E eu sei que também é um assunto às vezes delicado hoje em dia falar de positividade. Porque a gente entende que a vida não é 100% uma coisa ou outra. Porque a gente hoje compreende que a vida oscila mesmo.
Então não dá para ficar pedindo positividade, como se fosse uma coisa simples de ser feita, que não é, tá? Mas é como se falasse assim, olha, se você não consegue ser positivo ou positivo diante dessas situações de dores aqui, né, desse 3 de espadas, tente ao menos ter fé. Porque fé e acreditar independe se você está no estado emocional positivo ou se você está no estado emocional negativo. Independe. A fé o acreditar é uma vozinha que tem lá dentro do tipo, vai passar. Tá doendo agora, vai doer, mas vai passar. Sabe? E ali nessa fé você não polariza, você não fica tão eufórica ou eufórico e também não é pessimista, né? É uma crença, assim, alguma coisa me diz. E quando essa coisa te diz, você fica num estado mais neutro das emoções. Entende? Como se fosse assim, olha, eu não sei, eu só sei que é assim. Igual o Chicó, do Auto da Compadecida. Não sei. Só que eu acho que é assim, eu tô sentindo isso. Não sei explicar. E aí você pode falar, não, eu nem achar que vai passar, eu acho. Aí busca. Porque qual é a crença que tá aí falando que não vai passar? Sendo que a vida é cíclica. A vida ela é um fluxo contínuo, na verdade, ela não é cíclica, né? Ela não volta necessariamente para o mesmo ponto. Ela é uma espiral. A vida é uma espiral. Então, você vai andando em círculos, praticamente, mas na verdade você vai subindo, né? Você vai fazendo assim. Não dá pra ver. Aqui, você começa aqui, aí você vai subindo e subindo, é assim. Ela não é ficar dando volta em círculos, né? Essa roda que tá aqui, ela sobe da vida, entende? Então, vai passar sim, vai passar. Situações difíceis passam, tá? Ainda que durem, ainda que demorem, elas passam. Nada é eterno, a não ser o espírito, para quem acredita, é claro, tá? Mas as experiências, as vivências, elas podem acabar. E muitas vezes acabam quando a gente corta, quando a gente coloca limite, quando a gente se cura, né? Ou outras práticas, quando a gente deixa de lado por um tempo, não quer lidar mesmo, só deixa de lado e vai viver. Nem sempre tudo você tem que ficar escarafunchando e descobrindo, né, cada vez mais camadas. Você faz isso no seu passo. Mas às vezes vai ser importante você deixar umas coisas de lado, colocar para debaixo do tapete e resolver outras coisas da vida, tá? Aqui a leitura tá falando isso. Mas acredita que você pode superar certas questões aqui do passado, tá? E ela se dá com o tempo, ela se dá com outras experiências, ela se dá com de vez em quando olhar, ela se dá em de vez em quando não olhar, né? Agora, a parte espiritual que você pode fazer para atrair, aqui tá falando o seguinte. Olha que engraçado, não é nem um trabalho que você tem que fazer, não. É se relacionar, é sair, é estar aberta para conhecer as pessoas. Não necessariamente para conhecer, para ter um resultado final e um resultado que você quer ter, mas para você falar, deixa eu conhecer pessoas e entender o que elas passam e entender como elas olham a vida. Sabe aquela pessoa de mente aberta que talvez faz mais perguntas do que quer falar com o outro? Aqui tá me vindo muito uma energia de aquário, né? Então, assim, querer conhecer, mostrar interessada por conhecer pessoas, ainda que eu sei que conhecer pessoas às vezes é desgastante, é muita energia, né? É uma loucura. Mas aqui tá falando, olha, confraternize mais, saia mais, viva mais. Se sinta feliz de novo. Faça eventos, ou participe de eventos alegres, divertidos, felizes, que estimulem, sabe? Aqui tá me vindo muito ir a museus, não sei porquê, não sei se você tem interesse. Mas às vezes entrar em contato com a arte é muito positivo também. Você vê coisas sob novas dimensões, novas perspectivas com a arte, sabe? Você entra em contato com mundos paralelos, que é do artista. Então é muito interessante, tá? E no mais é isso mesmo, aqui é meio que confiar que tudo tem sua hora, tudo tem seu momento. Às vezes a gente tem programas que nós acordamos de vir para cá e cumprir esses programas, para quem acreditar, que a gente tem que passar um período só, que a gente às vezes também demora para encontrar uma pessoa. Às vezes tem encarnações que a proposta é realmente ficar sozinha na vida,
Às vezes, o seu companheiro, a sua companheira vai ser um amigo, vai ser um bicho de estimação, vai ser um familiar, entende? Tem muitas formas de viver acompanhado. Mas eu sei que às vezes a gente quer o amor romântico ou o lado afetivo, né? Amoroso mesmo, de relacionamento interpessoal, né? E, e aí pede em oração ou faça votos, mentalize que você quer quebrar contratos que você possa ter, quebrar programas que você possa ter, de que você fez esse acordo lá do outro lado, tipo, não, beleza, eu vou tentar ficar sozinha mesmo. Mas se você tá vendo aqui que não é isso que você quer, fala, olha, eu realmente quero uma pessoa pra mim, universo, joga aí, joga pro universo, eu quero. Estou aberta, vou mudar minha rota, que eu quero ter. Não tô falando que todo mundo que tá aqui tem esse programa, tá? Isso aí depende. É para quem talvez tenha acesso a essas informações e sabem sobre essas informações. E aí tem técnicas para isso, se for da sua crença. Mas assim, se você não tem como ter acesso a isso e acha e sente que talvez seu destino é ficar sozinho, sozinha, sei lá por quê, converse com você mesma, jogando essa intenção aí pro universo, pro seu eu superior ou qualquer coisa que seja assim, pra vida e fala, vida, pelo amor de Deus, não quero mais não, quero ter alguém para me relacionar. Entende? O universo é seu parceiro, é a sua parceira. Então conversa com ele, dialoga, que você vai ver. Vai ter um bom resultado aqui para você, tá? Bem, é isso aqui, a leitura para o grupo de número 2. Se você gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo com mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal e a gente se vê na próxima leitura. Vamos para o grupo de número 3, a vela amarela. O que fazer para atrair o amor na sua vida? Eremita, justiça, carro e temperança. O que você precisa fazer, ou melhor, pode fazer, para atrair o amor na sua vida? Dez de ouros, 5 de paus, rei de ouros, rainha de ouros. Uau! Então vamos lá. Olha, fique tranquilo, fique tranquila, tá? Esse amor chega pra você. Mas vamos lá. O que você pode fazer pra atrair, né, esse amor? O que você pode fazer por você aí pra limpar as energias que precisam ser limpas e começar a vibrar na mesma frequência pra ter a sincronicidade acontecendo? Eremita com 10 de ouros. Aqui tá falando assim, isso é para algumas pessoas, tá? Para quem acredita em lei da atração, invista nisso, tá bom? Porque eu sei que tem pessoas que não acreditam em tudo. Mas, gente, tudo que é da mente, com respaldo científico ou sem respaldo científico, pode acontecer. Porque nossa mente é muito poderosa. Se você acredita que você sente uma dor e que por isso talvez você esteja doente, é real. Né? É real. Porque a pessoa tá falando, não, eu estou sentindo dor sim, mesmo que o médico fala, não, você não tem nenhuma doença. Você fala, não, eu estou sentindo alguma coisa. Só você sabe da sua dor. Entendeu? Mesmo que a pessoa pode ser taxada aí de hipocondríaca, sei lá. Não é real em si, talvez, a doença, porque o médico não encontrou nada. Mas é real o sentimento. É real a ideia. Tá? É igual as pessoas falam, se você pensar num limão, muitas vezes você vai sentir a saliva, mostrando que às vezes a nossa mente pode não estar vendo aquela situação e ela está acreditando que está vivendo aquela situação. Né? Pensou em comida, quando você está apertado para fazer xixi. Ai meu Deus, olha os exemplos da doida. E tá chegando perto de casa, parece que
Parece que o seu cérebro sabe, tá chegando perto de casa, agora eu vou ficar tranquila e vou conseguir fazer o que eu preciso fazer. Então, assim, é real, é real. Tô brincando aqui, mas tem isso. A mente, ela é muito poderosa, muito. Ainda que a ciência não tenha como demonstrar isso, eu acredito muito que em algum momento vamos. Até porque eu sou espírita, né, gente? Então, já é meio caminho andado para doidice. Então, realmente, eu acho que em algum momento a gente vai descobrir que existe muito além do que essa realidade. Então, assim, se você é adepta ou adepto, acredite, confie. A fé move montanhas, tá? Ainda que seja simbólico, ainda que seja a nível energético, ainda que seja a nível figurado, ela move, tá? Ela move. Para aqueles que não acreditam, aqui pede uma mente mais positiva, uma mente em que busca a gratidão. Olha só, a gratidão aqui seria muito interessante, tá? Gratidão não de um jeito superficial. Gratidão é você com você mesmo, em silêncio, não é postando no Instagram que está fazendo exercício de gratidão, não é isso. É você com você mesmo, dentro das suas práticas e olhando de forma contemplativa para o mundo e reconhecendo a beleza nele, tá? É preciso ter essa mente que se volta para as possibilidades e não para os desafios. Isso não é ser poliana, tá? Isso é reconhecer o outro lado, porque às vezes a gente só reconhece um lado e o outro fica de lado. Isso não é bom. É só isso. Não quer dizer que você tenha que ficar 24 horas assim. É só ter um momento para você contemplar isso. Essas possibilidades mais alegres que existem na vida, esse colorido que existe na vida, tá? É só cuidar para ser em algum momento, não é o tempo inteiro, tá bom? Agora, na parte emocional, o que você pode fazer para atrair, né? Aqui fala para você organizar as suas emoções e tirar as dúvidas que você possa carregar no seu peito. As dúvidas que você possa carregar sobre relacionamentos, sobre modos de se relacionar, sobre pessoas, tá bom? Só para tirar as dúvidas realmente. E aqui pede um processo investigativo das suas emoções. Seria bom a terapia, mas eu sei que nem todo mundo pode ter acesso. Então, assim, você com você mesmo, de novo, busca se entender, entender a raiz das suas emoções, tá? Investiga na sua história. Por que eu fico com raiva disso? Por que isso me chateia? Tá, ainda faz sentido? Para mim, isso é um princípio primordial? Então, nas minhas relações, eu preciso encontrar pessoas que não vão quebrar com esse princípio, que não vão chocar com esse princípio meu, porque isso para mim é dignidade, é viver de forma digna dentro de um relacionamento. Entendeu? Esse tipo de percepção que você tem que fazer e traçar o seu campo emocional, tá? E como você se sente. Para aí, então, você conseguir se nortear para o relacionamento que você realmente merece. Né? Porque às vezes vem pessoas que vão conflitar tanto com as nossas convicções que nem vale a pena, tá bom? Aqui, na parte prática, o carro com o rei de ouros. O que você pode fazer de forma prática? Eu vejo aqui você buscando conhecer pessoas, se relacionar, tá? Porque às vezes a gente pode passar por períodos de dificuldade nisso. Então, se você estiver passando, em frente, tente um pouco mais. Eu sei que às vezes é desgastante, tá? Mas é porque aqui tem certas rigidez que precisam ser quebradas, tá bom? Então, veja aí, por exemplo, não me relaciono com pessoas de aplicativo. Ponto. Mas calma, será que agora você não está amadurecida? Será que agora não vai vir pessoas diferentes? Será que você não pode conhecer uma pessoa interessante? Não se feche tanto. Eu não vejo que você se fecha tanto não, mas é mais porque às vezes você fica meio com o pé atrás, sabe? Aí você marca o encontro e fala, não, tô sentindo uma coisa estranha dessa pessoa, não vou. Será? Às vezes você tá aí recebendo interferência, né? Nem da pessoa. Então vai lá, vai ver, né? Pra crer. Então acho que aqui é preciso esses movimentos e quebrar certos padrões rígidos, porque você pode se surpreender e muito, tá? E muito.
Agora, na prática espiritual, o que você pode fazer espiritualmente, caso você acredite, né? Aqui saiu a temperança com a rainha de ouros. E me veio muito forte essa questão do aplicativo. Não tô falando que você vai encontrar essa pessoa no aplicativo. Eu tô falando que às vezes as pessoas têm resistência, entendeu? Não só com aplicativo, pode ser com outra coisa, em outro contexto. Pode ser assim, não, pessoas que estão na balada não querem nada sério, sabe? Aí você fala, peraí, será? Então, eu vejo isso, assim, é quebrar um pouco esses paradigmas, entendeu? Mas vem a pessoa aqui no seu caminho. Eu vejo esse relacionamento vindo. Pode ser que demore um pouco, tá? Mas, assim, tá aqui, tá no caminho, tá no seu caminho. E me mostrou muito claramente isso. Mas essa temperança pede, enquanto práticas espirituais também, aterrar mais. Aterrar. Então, assim, conexão com a natureza, pés no chão para você fazer um recarregamento energético. Pés no chão que eu falo é pés na terra mesmo, descalço, tá? E contato com a natureza seria bom, rio, cachoeira, né? Se for tranquilo assim naquele dia, ir, né? Porque às vezes tá chovendo, às vezes pode estar acontecendo alguma coisa, então tenha atenção quanto a isso, tá? Porque são lazeres bons, mas tem que ter certo cuidado, tá bom? Veja bem onde você vai e tudo, se tem uma certa segurança, enfim. E se tá um bom dia para ir. E mar também, mesma coisa, tá? E mar também, veja as horas melhores para poder estar no mar e tudo. E a temperança me vem aqui pedindo para você ter um equilíbrio energético. Então, por exemplo, não deixa de fazer suas práticas, não deixa de fazer seus rituais. Se seu ritual é, sei lá, ir na missa todo domingo, vá na missa todo domingo. Isso aí é o que está fazendo a limpeza energética, que quando você vai num templo, você é preparado para isso, tá? Você vai receber as boas energias, pode ter certeza. Então, você se organiza para poder fazer sempre, toda semana, com rotina, tá bom? Entrando aí, fazendo esse ritual, entrar na sua rotina mesmo. Porque isso vai fazer com que a sua energia seja trabalhada para o amor, entende? Fazer limpeza se você gostar, tomar banhos, às vezes fazer um chá natural para você, né? Fazer um banho de escalda-pés, por exemplo. Práticas ritualísticas que te relaxam e que recarreguem as suas baterias. Tá certo? Essa foi a leitura para você do grupo de número 3. Se você gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo com mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal e a gente se vê na próxima leitura. Até lá!